A escassez de água no mundo é uma das maiores preocupações desse início de milênio. Mesmo assim, o Brasil ainda desperdiça 47% da água tratada. A escassez de água já atinge 29 países e 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Especialistas acreditam que em 2015 vai faltar água em 41 países. O problema não está na quantidade, mas na distribuição. Isso porque muitas vezes é o homem que interfere no equilíbrio hidrológico. 20% do desperdício de água vem do uso humano. Válvulas defeituosas são as maiores responsáveis pela perda de água dentro de casa. Uma simples torneira vazando pode mandar pelo ralo 8.000 litros de água por dia, suficiente para abastecer uma escola com 240 alunos. Cenas de desperdício são comuns no Brasil, onde a água em geral é barata e nem todos pagam por ela. O professor Paulo Canedo é especialista em hidrologia. Ele acredita que a guerra ao desperdício exige a participação de todos. As companhias de saneamento têm no Brasil uma taxa de perdas elevadíssimas. O Brasil perde 47% da água bruta que produz. Portanto, quase metade da água que nós tiramos dos rios, purificamos, cloramos para distribuir à população, não se converte em venda dessa água ao consumidor. Então, para ter a noção, a perda de água do Brasil daria para abastecer toda a França, Bélgica, Holanda e norte da Itália. E não temos um órgão regulador. Então, a área de saneamento, portanto, que rege as empresas de concessão de água e esgoto, jogam um jogo que não há regra e nem juiz. Portanto, tende a vícios, tende a desperdícios que devem ser contidos. E para falar mais sobre o desperdício de água, nós convidamos o diretor da ONG Água e Cidade, Wilson Paceto. Boa noite. Boa noite. Nós vimos na reportagem que o grande vilão do desperdício, na verdade, não é o consumidor comum, né? São os grandes consumidores, mas que a situação só vai mudar quando todos se mobilizarem. O que é preciso fazer? Bom, a questão da água não é gerida pela economia, ela é gerida pelo comportamento das pessoas, né? Então, nós temos que ter consciência, temos que ter educação, a educação tem que mudar hábitos, costumes. Não foi falado ali que um dos grandes desperdícios de água é poluir a água. Então, as pessoas não perguntam, né, se essas empresas, além de desperdiçarem tudo aquilo, o que elas fazem com o esgoto sanitário? Porque o esgoto sanitário volta para o rio e suja mais água ainda, desperdiça mais água ainda, né? Então, essa é uma questão que as pessoas não estão votando nisso, né? Não estão reclamando disso. Agora, o Brasil é um país muito rico em recursos hídricos, né? E algumas pessoas dizem que a água no Brasil é muito barata e isso é um grande motivo de desperdício. O senhor concorda com isso? Bom, de certa forma é verdade, mas não nas cidades grandes, né? Nas cidades grandes, para você ter uma nova água, aquela que precisa vir a ser aduzida em função do desperdício, essa vai custar caríssima, né? Porque serão obras imensas. Então, algumas cidades já estão preocupadas com isso e já começam a economizar a água que tem já disponível. Como é o caso de São Paulo, há um grande programa lá chamado Programa de Uso Racional da Água, né, o PURA, onde já se concluiu que a água cara é aquela que vai ter que vir lá de longe, que nem sabe se dá onde, né? Então, o caro e barato é meio relativo, depende de onde você está, né? Agora, Wilson, algumas vezes a gente vê, eu sempre vejo isso, algumas companhias de água e esgoto desperdiçando água também, um cano que a população às vezes liga e fala, olha, está vazando aqui, não sei o quê, e ninguém resolve esse problema. A própria companhia de água e esgoto não tem essa preocupação no Brasil? Bom, essa é uma questão que o professor ali chamou, né? Eu acho que falta, assim, regulação, né? Falta... Essa ansiedade da população devia ser estimulada e devia ter uma agência, alguma autoridade que colocasse disciplina nisso, né? Deve haver um mínimo de tempo para que se faça reparos e tem que haver um respeito pela água, né? Se a companhia que distribui água, ela mesma já não cuida disso, imagina o que esperar do resto do país. O que esperar da população, né? O Lincoln Macário tem uma pergunta lá de Brasília. Lincoln. Boa noite, Wilson. O Brasil é acusado lá fora de não fazer um bom uso da Amazônia, o que justificaria a internacionalização da região. O senhor teme que algo parecido possa acontecer com a água, conflitos políticos internos e externos, motivados pelo nosso uso irresponsável da água no Brasil?
Bom, de certa forma, nós já exportamos água, né? Se você observar a grande pauta de exportação brasileira, existem esses produtos sem água agregada, né? Os produtos agrícolas, de uma forma geral, até os biocombustíveis, carne de porco, carne de frango. Se a gente olhar os mapas de poluição que aparecem lá na ANA, se você olhar o oeste catarinense, é um desastre. Então essa questão, vamos dizer assim, já está em curso, já estamos exportando água, né? E poluindo o que está por aqui. Quanto a essa pergunta da internacionalização, eu acho que a questão é um pouco diferente. Na realidade, o problema ambiental brasileiro é urbano. Não me parece que a população está sofrendo tanto com a questão da Amazônia. Quem está sofrendo é a falta de atenção com o que nós estamos falando. A água é um problema urbano, a população brasileira é essencialmente urbana, não tem infraestrutura urbana, não tem infraestrutura para construir casa, né? Esse é o problema brasileiro, né? A internacionalização da Amazônia deve ser uma forma de até separar qual é o problema. Nosso problema é cidade, não é a Amazônia, né? Ok, eu queria muito agradecer a presença do Wilson Pacetto, diretor da ONG Água e Cidade. Muito obrigado.